Agora são 11 horas 11 minutos. Bom dia para você que se liga na .com Música e Notícia. Nós estamos ao vivo de Turmalina, Minas Gerais, para todo o globo terrestre através da rede mundial de computadores. Para se ligar na .com é muito fácil, tá? Você entra aí no nosso endereço www.radioturmalina.com.br, clica no link ou então você baixa o aplicativo e leva a .com com você aí no seu telefone, tá bom? E conforme nós anunciamos, nós estamos recebendo aqui hoje o presidente da Conferência São Vicente de Paulo, Anderson Cordeiro dos Santos, acompanhado do diretor administrativo do Hospital São Vicente de Turmalina, Douglas Cordeiro. Anderson e Douglas, inicialmente sejam bem-vindos. Quero começar aqui com o Anderson. Bom dia, Anderson, seja bem-vindo à .com Música e Notícia. Bom dia, Ailton. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio.com. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui, falando de um assunto tão importante que é a saúde, e é o Hospital de Turmalina. Agora vamos ouvir aí o bom dia do nosso amigo Douglas Cordeiro, ele que é o diretor administrativo do Hospital São Vicente. Bom dia, Douglas. Seja bem-vindo. Bom dia, Ailton. Agradeço a presença e o convite. Aos ouvintes da rádio que nos ouvem, hoje é um dia especial para a gente, sempre importante, sempre é bom usar esse espaço e agradeço o convite. Ok, vamos começar aqui então com o Anderson. Você, como presidente da Conferência São Vicente de Paulo, Anderson, eu gostaria que você começasse explicando para a gente qual que é a diferença entre a Conferência São Vicente de Paulo e qual a diferença do Hospital São Vicente com relação à conferência, qual que é o papel de cada um nesse processo aí? Bem, Ailton, a Conferência de São Vicente de Paulo é uma organização social, ou as pessoas podem chamar de associação, pode chamar de ONG, outros chamam de terceiro setor, outros chamam também de entidades filantrópicas. De uma forma geral, a Conferência São Vicente de Paulo, ela é uma organização de pessoas que trabalham voluntariamente. No caso de Turmalina, a Conferência São Vicente de Paulo já existe desde 1925. Okay. É claro que cada um, na sua época, desenvolveu um trabalho naquela época lá para atender os mais necessitados, por exemplo, pessoas que vinham da zona rural e não tinha nada para comer ou não tinha um local para dormir. Então, o hospital, e as pessoas que estão nos ouvindo aqui mais, vamos chamar assim, mais de idade, vão lembrar dos abrigos do hospital que tinham lá próximo ali onde é a Conferência São Vicente de Paulo. Inclusive, hoje a gente tem apenas uma casa que pertenceu já ao hospital, que mantém um pouquinho da característica. É uma casa que hoje existe em frente à casa que a Gelcira, também segunda secretária da conferência, mora. E cada um a seu tempo, como eu disse, desenvolveu o trabalho. Essa associação, como eu falo, no nosso caso também se reúne todos os domingos, são reuniões dominicais, que também já existe há muitos e muitos anos. Eu me lembro que ainda quando o seu Vicente Antunes, o presidente que me antecedeu, quando ele sempre disse que, pelo menos desde a época em que ele frequentou a conferência, mesmo antes de ser presidente, as reuniões já eram 1h da tarde. Por que a reunião 1h da tarde? Às vezes as pessoas perguntam, não, mas é um horário tão ruim, corta o dia, corta o domingo no meio. Mas como várias questões que existem, como por exemplo, na Igreja Católica ou na Igreja Evangélica, os cultos acontecerem às 19h ou às 19h30, tudo depende de uma logística. A história que eu conheço da reunião à 1h da tarde é porque naquela época não existia lá, 1940, 1930, até bem mais, 50, todas essas décadas aí, a questão do transporte era muito difícil. E as pessoas eram muito devotas e muitas famílias moravam na zona rural de Turmalina. Então, para que elas pudessem participar das reuniões da conferência, elas tinham que vir da roça ou a pé ou a cavalo. Se as reuniões fossem de manhãzinha, elas não conseguiam levantar de manhã, tratar dos animais, fazer o que tinham que fazer ali e vir para a conferência. Então, o fato da reunião ser 1h é justamente para ter o tempo para que a pessoa as famílias se deslocassem da zona rural, seja a pé ou a cavalo, como eu disse, para vir a Turmalina participar das reuniões. E esse horário se tornou cultural. Tanto que nós, hoje, todos os membros da conferência optaram por manter o horário. Hoje as famílias já dizem o seguinte, dá tempo da gente levantar, arrumar a casa, fazer o almoço para a família e a gente vem para a reunião tranquilamente. Bem, a instituição Conferência São Vicente de Paulo de Turmalina,
né, assim como as outras entidades que mantêm hospitais, a gente chama de instituição mantenedora do hospital. Ou seja, o hospital ele é uma empresa privada sob o domínio, sob a posse da Conferência de São Vicente de Paulo. Então, automaticamente, pelo estatuto, o presidente da Conferência de São Vicente de Paulo, automaticamente é o provedor do hospital. É ele que é a pessoa que responde juridicamente por todas as questões da empresa. Então, o fato de o hospital ser conveniado com o SUS não implica que ele seja público, não? Não. Isso é bom que fique claro, então. Isso, com certeza. É uma empresa de caráter filantrópico. Isso, nós somos contratualizados, nós temos um contrato de prestação de serviço com o SUS. Certo. Nós temos uma meta que nós temos que estabelecer, e depois o Douglas pode falar sobre essas metas, e nós somos contratados. Então, o hospital ele não é público. Por exemplo, só por questão de entendimento da população, a prefeitura ela é parceira do Hospital São Vicente, ou seja, a prefeitura também compra serviço do hospital, assim como o município, o estado e a União, né? O Hospital São Vicente é uma empresa. E qual que é o benefício de existir uma fundação? O benefício de existir de um hospital, ele ser através de uma fundação ou ser um hospital municipal, uma das grandes vantagens, né, é essa. É que o fato do hospital ser mantido por uma instituição filantrópica, o hospital é isento de 50% de todos os impostos que ele paga. Então, enquanto, por exemplo, em Turmalina nós temos um supermercado aí que vai pagar um imposto de 100%, para um determinado órgão, o Hospital São Vicente, a empresa hospital, por ser mantido, por ser de posse de uma instituição filantrópica, ele já é isento de 50%. Então, isso aí é um incentivo que nós temos para manter. Imagina, e aí vem a diferença. Se fosse um hospital municipal, ou um hospital particular, vamos chamar assim, os impostos seriam 100% pagos como qualquer outra empresa. Certo. Então, nesse caso, inclusive, o que a gente chama é o seguinte: a instituição e o hospital, a gente até para efeito de entendimento, nós chamamos que é uma instituição filantrópica de caráter privado, não é de caráter público, né? Atende ao público porque nós temos um contrato com o SUS, mas é uma instituição filantrópica de caráter privado. Entendido. Anderson, e como é presidir uma conferência, uma instituição que vai completar 100 anos agora em 2025? Qual que é o peso dessa responsabilidade? Olha, Ailton, eu diria que às vezes ela se torna uma missão. E quando ela é internalizada, né, pelo vicentino, eu digo que não é peso, é uma honra. Certo. Né? Até porque, pelo que eu posso dizer de mim, enquanto vicentino, e de todos os meus vicentinos que hoje fazem parte, todos aqueles que já partiram, né, que já faleceram, eu digo que é uma missão porque, às vezes, as pessoas acham que a gente apenas foi para lá, vou falar de mim, né, porque eu não vou falar pelos outros, mas eu posso dizer que serve para eles o entendimento. Falando no meu caso, porque às vezes algumas pessoas acham que eu saí da escola, que eu sou professor formado, né, sou efetivo no estado como professor de matemática, então as pessoas acham que eu saí da escola e fui para a conferência para ser presidente, mas não é bem assim. Na verdade, existe uma história por trás de tudo isso. Eu, no meu caso, por exemplo, hoje eu estou com 48 anos, né, de vida, mas desde os meus 14 anos eu faço parte da Conferência de São Vicente de Paulo. Né, a minha história do Douglas, né, de outros funcionários lá, ou ex-funcionários, às vezes a gente gosta de contar a história, mas no meu caso, por exemplo, eu conheci a conferência quando eu comecei a lavar carro no hospital. Né, comecei a trabalhar lavando o carro, né, um grande amigo meu, Calixto, né, me convidou para ajudá-lo lá, e daí eu comecei a frequentar a conferência. Eu até brinco que o seu Vicente Antunes pegava a gente pela boca, né? Naquela época, 14 anos, a gente tinha algumas dificuldades. Eu chegava na reunião no domingo, tem os leilões, aí, às vezes hoje a gente chegava lá, tinha um potinho de doce. Aí seu Vicente arrematava e distribuía com as crianças que estavam lá. Eu era um deles. Aí eu já falava, opa,
domingo que vem eu vou voltar, quem sabe eu ganho mais alguma coisa, né? Aí a gente chegava no domingo, tinha uma cana caiana lá de não sei o tamanho, ela arrematava e dava gente. Eu falava, opa, vou voltar domingo que vem. Só que aí isso durou pouco tempo. Mas quando eu vi, eu já não conseguia mais me afastar da conferência. Se tornou algo de amor mesmo, né? E depois disso aí nós fomos nos envolvendo em questões sociais, em outras atividades sociais, que nunca foi problema, que as pessoas confundem o voluntariado com o estar recebendo, ou recebendo escondido, ou recebendo de maneira ilegal, né, ilícita. Então, é aquela questão que a gente sempre fala, basta, no meu caso, eu presto contas para mim, a consciência e para Deus, e isso basta, né? Aí o que acontece? Desde 14 anos que eu sou lá. Então, às vezes, as pessoas perguntam, nossa, mas você é presidente hoje? Como é que é? Mas só que tem em torno de 10 anos que eu sou presidente lá da Conferência São Vicente de Paulo. Mas se aos 14 anos eu comecei a frequentar a conferência, né? E hoje eu estou aí com 48 anos. São 34 anos de história. Quer dizer que eu tenho 34 anos de história. Então, ou seja, o que vale é só os 10 que eu sou presidente, mas e os outros 24 anos que eu passei lá sentado, uma criança, né, um adolescente, um jovem, crescendo e crescendo junto com a conferência, né? Então, ser presidente, eu digo que é uma honra, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente responde, inclusive legalmente, pelas questões do hospital, nós temos que tomar decisões, nós temos que ouvir muita coisa, mas eu também fico um pouco tranquilo, porque quando eu assumi a presidência, ou quando eu fui convidado por seu Vicente Antunes, e tenho a maior honra de dizer a todos que eu substituí Vicente Antunes de Oliveira. Quem é Vicente Antunes de Oliveira em Turmalina? Um grande homem, né, que teve a sua história. Então, quando às vezes a gente recebe uma crítica, etc e tal, eu lembro, inclusive, do dia, do local, né, não vou citar aqui, em que ele insistiu que eu me tornasse presidente e eu aceitei, né? Mas ele o que me marca, né, de quando a gente fala de ser presidente da Conferência São Vicente de Paulo, é que ele disse, Anderson, você está preparado para ser o presidente, para me substituir, e eu escolhi você para me substituir. Mas saiba de uma coisa, os desafios, você sempre vai achar que você não aguenta o peso, porque o que a gente tem que ouvir de inverdades e ficar calado, saiba que isso também é uma missão de um vicentino. Fazer a caridade significa também você pagar um preço que você não deve. Você estaria preparado? Eu lembro que na época eu disse, seu Vicente, se o senhor está aqui comigo, estou aqui para ajudar. Se eu sou vicentino e o senhor acha que não vai continuar como presidente, mas se o senhor me der a mão, pode ter certeza que eu estou firme. Só que aí eu até brinco também, né, que ele me preparou, colocou lá, preparou tudo. 4 meses depois de 38 anos como presidente, né? 4 meses depois, praticamente 4 meses e 6 dias depois que ele me passou a presidência, né, ele veio a óbito. Parece que ele estava preparando tudo, né? Então, eu me apego muito a Vicente Antunes de Oliveira quando, às vezes, a gente tem que assumir essa responsabilidade tão grande que é ser presidente da Conferência São Vicente de Paulo. Mas digo mais, a responsabilidade, mas a honra é maior do que a responsabilidade no sentido de estarmos lá sempre firmes. E que venha então 2025 e os 100 anos da conferência, que vocês Deus façam quiser. uma grande festa para a população turmalinense. Acho que é a instituição mais antiga constituída aqui de Turmalina, não é? Pelo a menos conferência. em manutenção, né? Vamos Sim. dizer que outras criaram, Em atividade mas até hoje é a Conferência São Vicente de isso, Paulo. eu É acredito um que século sim. de existência praticamente. Um século. Correto. Douglas Cordeiro, ele que é diretor administrativo do Hospital São Vicente de Paulo, São Vicente de Turmalina, que é gerido aí pela Conferência São Vicente de Paulo. Douglas, e você, como é que se deu aí esse seu primeiro contato com o Hospital São Vicente de Turmalina? Você agora está como diretor administrativo. Como é que foi essa sua trajetória até chegar nesse ponto? Bom dia, Ailton, novamente. Bom dia, ouvintes da rádio. Assim como o Anderson, né? Todos nós temos a nossa história. No meu caso específico, eu sempre estudei em escola pública. Faço aqui referência à escola estadual Américo Antunes, dentre todos os outros que eu passei, a Laura Machado também. Enfim, sou filho de turmalinense e assim por diante. E lá em 2011 eu recebi um convite, né?
fui selecionado na escola, inclusive pelo próprio Anderson, que na época era meu professor, e juntamente com um colega Nelson, muito querido por sinal, iniciamos a trajetória no hospital. Naquele momento, nós trabalhamos mais ou menos 6 meses ali na recepção, aquela porta de entrada do hospital, acolhendo, orientando as pessoas, assim por diante. E ali começava a minha história no Hospital São Vicente. E é uma rotina pesada aquela portaria ali, não é? Tem Ali dia de pico que... Ali, então, é um dos pontos mais difíceis de se trabalhar. Porque nós falamos o seguinte, ali a gente lida com as emoções o tempo todo. Sei. Ali nós temos um pai, uma mãe, um tio, a flor da pele, querendo que a sua demanda seja a prioridade a todo tempo. E nós sabemos que na saúde, especialmente portas de urgência e emergência, isso nem sempre acontece. Ou seja, tem situações que, naturalmente, o infarto passa na frente de outras coisas, o trauma passa na frente de outras demandas, isso porque o Estado definiu assim, não porque o hospital optou. Há um protocolo a ser seguido. Há um protocolo de atendimento que a gente fala, protocolo de Manchester, que classifica as pessoas por sinais e sintomas, ou seja, quem estiver em maior risco de vida, ou seja, naturalmente terá prioridade. Então, antigamente, antes desse protocolo ser instituído, quem chegava primeiro era atendido primeiro. Hoje não é mais assim. Então, essa compreensão, muitas vezes é difícil. Eu me coloco na condição de usuário e sei o quanto é difícil isso. Você tem que esperar com seu filho, com sua mãe ali, entendendo que o outro, naturalmente, tem um risco maior. Então, assim, é um desafio grande administrar aquele ambiente. Mas voltando, em relação a esse início, lá em 2011, quando eu recebi a primeira oportunidade, naturalmente eu fui me preparando, iniciei a faculdade, e em 2011 eu me formei em administração. O Anderson seguiu o Calixto, citou o Calixto, foi também um aprendizado para mim. Logo quando o Calixto saiu do hospital, eu estava me formando. E aí eu recebi o convite, já estava na instituição desde 2012, e aí iniciamos, no caso, esse trabalho junto à diretoria administrativa. Naquele momento, um desafio muito grande, eu recém-formado, sem pouca experiência prática ainda, mas graças a Deus, em 2022, completa-se um ciclo de 20 anos estando no Hospital São Vicente. Ou seja, entendo eu que nós conseguimos estabelecer uma relação saudável com a comunidade, um crescimento profissional muito grande e, graças a Deus, a gente tem aí conseguido dar uma resposta satisfatória. Obviamente, na saúde, ela é muito complexa, porque, como o Anderson disse, nós somos ente contratado. Ou seja, as questões externas também influenciam na instituição. Haja visto agora a pandemia, todo um cenário foi alterado, todos os custos foram alterados, todos os riscos para os colaboradores foram alterados e a gente tem que se desdobrar para tentar, junto com eles, superar todas as adversidades. Mas entendemos nós que estamos em um caminho próspero e que, se Deus abençoar, a gente vai conseguir atingir os objetivos que a instituição merece, especialmente nesse centenário, como nós temos dito aqui agora há pouco. Perfeito. Douglas, agora vamos entrar na questão administrativa. O hospital ele é constantemente avaliado por órgãos superiores, né? A gente tem a microrregional de saúde aqui, do qual o hospital faz parte. Como é que o hospital é avaliado diante desses órgãos superiores? O que você poderia colocar para a gente aí? Como é que essa avaliação que vem de Diamantina é feita e que nota que o hospital recebe, no caso? Primeiramente, é importante esclarecer que nós temos contratos com os órgãos competentes. No caso específico do governo do Estado de Minas Gerais, não é diferente. O contrato, ele simplesmente, assim como qualquer outro profissional, inclusive você e outros mais, ele vem e estabelece regras. Regras desde quanto é o financeiro, desde o que tem que ser executado, o que tem que ser entregue, se não for cumprido, quais são as penalidades, até inclusive a rescisão de contratos, se for o caso. Então, no caso do hospital não é diferente. Nós vivemos de aportes financeiros baseados em contratos. E baseado nesses contratos, o hospital tem que nortear o seu trabalho. Claro. Quem define as regras do contrato, especialmente diante do governo do Estado, é o próprio governo. Eu até faço uma crítica nesse sentido, porque é quase que unilateral. O governo impõe e a nós compete simplesmente executar. O contrato, um pouco ou quase nada, lhe dá a possibilidade de você discutir as regras do mesmo, sabe? A gente chama de contrato de adesão. Ou você adere, ou você está fora do sistema. Então, o Hospital de Turmalina, esse é um dos exemplos, que é o maior contrato que nós temos, tem um contrato junto ao governo do Estado de Minas Gerais, e nele são especificadas várias condições para que a gente permaneça ativo. O hospital hoje, e já vou entrar num ponto interessante, especialmente com o governo do Estado de Minas Gerais que está no momento, mudou algumas regras de transição.
rompendo alguns programas que tínhamos anteriormente e instituindo especialmente o chamado Valora Minas, que inclusive trouxe para a comunidade turmalinense e região uma surpresa em relação ao que fala assim, da reclassificação do Hospital de Turmalina. Então, junto com esse estudo, Ailton, eu tenho os números aqui, que é importante a gente usar esse espaço para que a gente possa compartilhar com a comunidade turmalinense como é que tem sido a avaliação, como você bem disse, do Hospital de Turmalina. No primeiro quadrimestre de 2022, o governo do Estado de Minas Gerais fez uma avaliação, do qual eu posso disponibilizar para a rádio, para que você disponibilize a toda a comunidade, ou seja, são informações provindas do Estado de Minas Gerais, onde foi realizada a primeira avaliação nesse horizonte de um ano e meio, onde o governo do Estado propôs que essa reclassificação ela poderia ser temporária ou permanente. Então o desafio que nós temos diante das novas regras, é trabalhar em função do que o Estado precisa ou solicita, né? Eu vou citar rapidamente aqui um dos pontos que mais nos chama atenção de forma positiva em relação ao Hospital de Turmalina. Vejamos, hoje o Hospital Micro-Regional foi definido como capelinha. No caso de Minas Novas, a rede complementar. E nós ficamos como Hospital Plataforma. Ainda assim, vou repetir mais uma vez, ainda assim, Turmalina não deixou de ofertar absolutamente nenhum serviço aos munícipes de Turmalina e região. Ou seja, mesmo o hospital não assumindo essa condição na rede, nós, com orientação da Conferência São Vicente de Paulo, mantivemos todo o nosso corpo técnico, no caso de diretoria, médicos e demais profissionais e demais tantas categorias que nós temos lá hoje, e do qual agradeço publicamente, para que nós pudéssemos voltar a cumprir o que o Estado está solicitando. Nessa primeira avaliação, Ailton, percebe-se a seguinte situação. Vejamos, se nós temos um hospital micro-regional definido pelo Estado de Minas Gerais, qual que é o entendimento que nós temos desse hospital? Ele tem que dar resposta ao território, justamente por ser um hospital micro-regional. No entanto, na primeira avaliação de 2022, Capelinha fez 33 cirurgias para a região, 33 cirurgias no total, sendo que dessas 33, apenas uma foi realizada para outros municípios. Inclusive, nem é município da região, salvo engano, de Poços de Caldas. Ou seja, uma das defesas que nós fizemos naquela época lá, ela se reflete nos mesmos números aqui agora. Porque o hospital, classificado por eles, em todo respeito à Capelinha, mas nós contestamos sim os números, demonstram que Capelinha continua dando respostas somente para si próprio. Se Turmalina nesse momento, e nós teríamos a opção de fazê-lo, não fizemos, dissesse, nós vamos atender somente o nosso próprio território, ou seja, Turmalina. Para onde iriam as sociedades circunvizinhas, Veredinhas, Zé Gonçalves, Santo Prado e tantas outras? Estariam, talvez, sem retaguarda. Nesse caso específico, vou voltar a dizer, Capelinha fez 33 cirurgias no primeiro quadrimestre. E uma só de fora. De Poços de Caldas. Não atendeu ninguém da nossa micro-região. As outras 32 eram de capelinhenses. De Capelinha. No caso de Minas Novas, eles fizeram 85 cirurgias nesse período, sendo 78% de Minas Novas e o restante para a micro-região. Inclusive, nenhuma para Turmalina. Ou seja, seria o hospital complementar. E Turmalina nos surpreendeu positivamente, algo que nós já defendemos lá atrás e que, mais uma vez, se confirma agora. O único hospital da região que, de fato, dá resposta ao território... A região, as cidades em volta. Os 8 municípios circunvizinhos, é Turmalina. Nós fizemos 81 cirurgias, ou seja, quase o triplo da micro, que é a Capelinha, sendo 54% das cirurgias para Turmalina. Ou seja, quase meio a meio com o território. Ou seja, Turmalina, de fato... dentro do que nós entendemos como hospital micro-regional, dá resposta para si próprio, ou seja, a população turmalense tem sido atendida, e também dá resposta ao território. Que nesse caso, nosso agradecimento aqui a Veredinha, Lendo do Prado, Zé Gonçalves, Chapada e tantos outros que utilizaram o serviço nesse período. A nossa meta agora é receber a segunda avaliação e, diante de uma prévia que nós temos, ainda não é fonte oficial do Estado, como eu disse, esses números são do Estado. Tudo indica que nós teremos basicamente os mesmos números. Turmalina continua ainda entregando serviço para o território, que é a nossa missão. Aí eu agradeço ao Anderson, em nome da Conferência São Vicente de Paulo, que foi uma determinação institucional que nós mantivéssemos para Turmalina região todo o serviço sem trazer absolutamente nenhum prejuízo ao nosso território. Baseado, então, nessa decisão que o Estado tomou, diríamos que eles cometeram uma injustiça com o Hospital de Turmalina. Nesse caso específico, aí eu posso dizer tecnicamente, e os números não nos permitem dizer outra coisa, que a decisão ela foi meramente política.
nós sabemos claramente que os números naquele momento refletem basicamente a mesma realidade desse momento presente. E olhe que eu nem mencionei, porque é algo delicado, mas me permita abrir esse espaço, que naquele momento, nesse momento onde Capelinha e Minas Novas não entregam para o território, especialmente Capelinha, houve um aporte financeiro adicional para que ele se transformasse em micro-regional. No caso de Turmalina, nós só mantivemos o mesmo valor que nós tínhamos. Ou seja, não teve nada de plus, não teve nada de acréscimo financeiro. Ou seja, Capelinha, nesse momento, mesmo com acréscimo financeiro, ela continua entregando a mesma coisa, ou seja, atendendo a si própria. Ok, nós estamos aqui na Ponto Com Música e Notícia, recebendo o presidente da Conferência São Vicente de Paulo, juntamente com o diretor administrativo do Hospital São Vicente de Turmalina. Você disse que o hospital é contratado pelo Estado e por outros órgãos, aí conforme você citou. Como é que se dá a contratação do hospital para com os funcionários? Como é que é o processo de contratação de um médico, por exemplo? E quando se dá o desligamento desse médico, qual que é o processo? Ailton, me permita só aproveitar a oportunidade para esclarecer um pouco mais sobre os números. Aí eu posso passar para o presidente. Essa pergunta então fica para o Anderson. Isso, e eu vou complementando nesse sentido. Tá, beleza, então vai lá. Em nível de informação, fonte oficial, de janeiro a agosto de 2022, ou seja, nós estamos falando de 8 meses, o Hospital São Vicente de Turmalina fez 21 cirurgias ortopédicas, situação que antes nós nem fazíamos aqui. Abro um parênteses aqui, inclusive em nível eletivo. Nós estamos aí com o maior campeonato regional de bairros, ou seja, do estado de Minas Gerais, na minha percepção, em nível amador. E nós temos, inclusive, situações que, infelizmente, acontecem, a gente torce para que não aconteça, mas já aconteceu, e que, inclusive, o Hospital de Turmalina tem dado uma resposta satisfatória nesse sentido. Atletas que se lesionam em campo aqui e que, em outros momentos, teria que aguardar na fila de espera para ir para Diamantina, ir para Belo Horizonte, salvo engano, até Montes Claros ou Teoflotone, e hoje a gente consegue dar resposta em Turmalina. Inclusive, cirurgia de joelho, a gente vai conversar em outra oportunidade. Dando continuidade, ortopédicas 21, cirurgias gerais 90, cirurgias ginecológicas e obstétricas 107 e de cirurgias múltiplas 15. Nós estamos falando de um total de 233 cirurgias em 8 meses. Dá cerca de 30 cirurgias por mês, ou seja, o número expressivo se tratando de hospital de média complexidade e de médio porte. Então, assim, Turmalina, mais uma vez nesse sentido, e o Hospital São Vicente merece o reconhecimento frente ao governo do Estado de Minas Gerais, e a nossa expectativa é que esses números, de fato, sejam reconhecidos tecnicamente e que não haja outro viés de avaliação que não seja os números, ou seja, a questão técnica. Você abriu esse parêntese aí na cirurgia de joelho. Ela é bem complexa, inclusive. Parece que é o suprassumo da ortopedia, não é? E a gente, se a gente voltar a memória até pouco tempo atrás, quando você tinha uma pequena lesão no dedo, às vezes você tinha que ir para Diamantina. Essa ortopedia também foi um ganho assim fantástico para o hospital, não foi, Douglas? Então, a gente avança de forma gradativa. A rede de urgência e emergência foi se consolidando, junto com ela veio a ortopedia. Eu lembro épocas em que a gente atendia basicamente o ambulatório, aquela paciente do trauma, e que a gente não conseguia fazer cirurgia ortopédica. Inclusive, pouco antes dessa reclassificação, e especialmente depois, o hospital se organizou ainda mais para que nós pudéssemos dar uma resposta ao nosso território. Hoje, por exemplo, nós temos um arco cirúrgico de alto nível, toda uma sala de ortopédica específica e exclusiva para este tipo de procedimento, com mesa automática, enfim, profissionais devidamente treinados e capacitados. Eu converso com alguns profissionais, especialmente em relação ao pós-operatório, porque às vezes o termômetro nosso não é só fazê-lo. Eu quero saber o seguinte: resolver o problema do usuário, do cidadão. Como eu tenho acesso a várias clínicas de fisioterapia, inclusive na condição de usuário, eu converso com eles para saber qual é a condição que esses pacientes têm chegado lá, se a cirurgia foi esteticamente realizada de forma perfeita, a técnica foi adequada, e os profissionais, inclusive, relatam que tem sido uma surpresa positiva, que elas têm sido realizadas com excelência. Então, assim, a gente tem um número expressivo de pessoas que a gente já conseguiu fazer, nós vamos fazer ainda mais, e como você bem disse, e eu não posso deixar de perder essa oportunidade, nós viemos de um tempo onde você fraturava a ponta de um dedo, literalmente falando, isso não é um exemplo, e funcionava assim no município de Turmalina. Você fraturava o dedinho hoje e você ia para a porta da Secretaria de Saúde de manhã, que tinha um carro todos os dias, de segunda a sexta, que já levava as pessoas para Diamantina. Ou seja,
de onde nós viemos e onde nós estamos é um salto de qualidade significativo. Então a gente agradece aí a todas as pessoas que estão envolvidas, os profissionais, aos parceiros, e a nossa expectativa é que a gente possa aumentar ainda mais, não só de joelho, outras mais complexas ainda. Ok, vamos voltar o microfone então para o Anderson, e eu gostaria que você me respondesse a esse questionamento, Anderson. Como é que é feita a contratação, principalmente dos médicos do hospital, e quando se dá um desligamento, por que isso ocorre, como que isso ocorre? Primeiramente, né, pegando o gancho aí do que o Douglas falou dos números, né, eu poderia dizer que, como eu disse, o que é, quando você perguntou o que é ser presidente da conferência, quando eu disse da questão da honra, é porque mesmo diante das críticas, quando eu ouço e todos ouvem, né, números, porque contra números não se discute. Claro. E quando você que é professor de matemática tem noção exata disso, né? Com certeza, né? E o que acontece? É isso que nos motiva, é isso que nos traz a honra de, mesmo diante das críticas, a gente saber que a nossa consciência está tranquila, porque o nosso trabalho, quando eu digo nosso, é o nosso de fato, é de todos os membros da conferência, de todos os funcionários do hospital, desde o faxineiro até o médico, todos estão fazendo o seu papel e os números estão aparecendo. Né? Porque às vezes as pessoas criam uma narrativa e seguem atrás dela, mas esquece de analisar o número, e a gente fica muito feliz por isso. E aproveito aqui para fazer, né, o meu primeiro agradecimento de hoje a todos os funcionários do hospital, aos membros da conferência. Né, eu não posso aqui deixar de falar aqui, porque quando fala de números aí, né, a gente fica vendo que há necessidade de toda a equipe estar junta, os médicos, né, hoje, né, tanto o Dr. Wilson, Dr. Messias, Dr. Jackson, Dr. Silano, Dr. João Paulo, né, hoje a gente tem também uma equipe de anestesistas que vem para fazer todas as cirurgias, então, e todos os outros médicos que ficam lá na cobertura, né, Dr. Adson, também cirurgião, né, ginecologista, Dr. Lucas, Dr. Joismar, doutora Márcia, enfim, me desculpem se eu esquecer algum aqui, mas é muito gratificante quando a gente vê os números. E através do José Geraldo, enfermeiro, e da Ana Paula, eu também cumprimento todos os outros técnicos e enfermeiros do hospital, né, igual o pessoal da limpeza, da UAN, da recepção, do raio-x, enfim, toda a equipe, laboratório, né, toda a equipe do hospital. Quando fala-se de contratação, Ailton, eu fico também, mais uma vez, muito tranquilo, porque nada melhor do que a transparência. E essa transparência, ela não precisa ser feita como os pagãos, né, lá nas sinagogas, que ficavam lá gritando, dizendo o que estavam fazendo. O que vale é o que a instituição conversa com o profissional. Agora, como eu vou falar essa notícia, ou como o profissional vai falar, infelizmente a gente não tem controle sobre. Mas o que eu digo para você é o seguinte: a contratação ela é feita baseada em uma justiça de distribuir o serviço para todos os profissionais disponíveis, né, que a gente tiver naquela área e na cidade, porque sempre quando chega um profissional na cidade, a gente tem que buscar agregar o máximo de serviço para ele aqui, né, para que ele esteja trabalhando e esteja bem. Né? A gente também oferece uma condição financeira, e essa condição financeira ela é a mesma para todos os profissionais, desde que eles tenham a mesma habilidade e eles executem as mesmas funções. E quando há o interesse de qualquer profissional, de qualquer área, se desligar do hospital, também a gente faz da forma mais tranquila possível, até porque todo mundo tem o direito de ir e vir, né? A própria Constituição prevê isso para a gente. Agora, se a pessoa ela quer sair ou se ela quer ficar, o que não pode é a gente mudar a regra para que essa pessoa permaneça. Ou seja, existe uma norma na instituição. E se qualquer profissional ele estiver disposto a, vamos dizer assim, a seguir a norma que foi pré-estabelecida e que é pré-estabelecida para ele e para outros colaboradores, pode ter certeza que será um prazer eles ficarem. Mas também eles têm o direito, né, seja através de alguma questão pessoal, seja por receber uma proposta melhor em um outro local. Isso é da vida do país capitalista, né? E nós vivemos num país capitalista. Então, se eu sou um profissional autônomo, eu recebi uma melhor proposta em uma outra instituição,
e a instituição que eu estou, ela não consegue me atender financeiramente como como outras condições, e eu recebi uma proposta financeira melhor, uma estrutura melhor em uma outra instituição, qualquer profissional tem a liberdade, né, de ir e vir. O que eu garanto é que, graças a Deus, né, como desde o início da nossa conversa aqui de hoje, a gente sempre tem falado da questão da transparência, da questão da consciência tranquila, e isso é muito importante, né? Infelizmente, mesmo às vezes a gente não conseguindo passar essa mensagem para todos, né? Mas como também é uma frase batida, mas ela ainda é válida. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, né? Mas a gente segue firme aí nessa questão. Mas a contratação, e existem dois tipos de contratação no hospital. É por CLT, né? que a pessoa, quando ela é contratada por carteira assinada, ou via pessoa jurídica, né? Quando a pessoa tem uma empresa, o profissional autônomo tem uma empresa e ele é contratado. E em qualquer desses tipos de contrato, principalmente o contrato de pessoa jurídica, está lá todas as regras, as obrigações e direitos de ambas as partes. Então, não há o que se discutir quando a gente contrata, por exemplo, um profissional por pessoa jurídica. Está ali o contrato posto à mesa. Ele deve ler o contrato, assim como a instituição também deve ler o contrato, e estando de acordo todas as cláusulas por ambas as partes, as duas partes assinam. Havendo o interesse de rescindir o contrato, isso também pode ser feito de maneira muito tranquila, né? Infelizmente, às vezes as coisas não acontecem como a gente, pelo menos, conversa lá no início, né? Mas como a gente também fala, isso é da vida, isso é do ser humano e está tudo bem, né? Desde que a gente esteja tranquilo e certo daquilo que a gente está fazendo. A gente também entende que nós, como seres humanos, né, nós também temos os nossos momentos em que a gente também tem as nossas falhas, né, como nós também temos e buscamos sempre corrigir todas essas falhas que ocorram. Ok, e já caminhando então aqui para os momentos finais desse nosso bate-papo aqui na .com Música e Notícia, a mesma pergunta que eu faço para você, Anderson, também faço para o Douglas. Como foi para você, como pessoa, como profissional, ter convivido com esses 2 anos de pandemia, você que inclusive teve uma experiência de perca na sua família, como é que foi atravessar esse período? Quem era o Anderson de antes da pandemia e quem é o Anderson hoje? A pandemia, como a gente fala, né, ela atingiu o mundo inteiro e às vezes para a gente conseguir seguir em frente, a gente usa a seguinte metáfora, que a pandemia, ela trouxe, metáfora não, certeza, né, vamos dizer assim, ela trouxe dificuldades, mas ela trouxe oportunidades. E a dificuldade é que naquele momento tudo era desconhecido, né? Nós estávamos, os profissionais estavam aprendendo como lidar com a doença, mas tinham que enfrentar a doença, né? Mas ela trouxe oportunidades porque hoje nós somos, e eu falo principalmente pelos profissionais da assistência, né? Todos os funcionários que estão lá no hospital, inclusive nesse momento, né, atendendo a todas as pessoas que necessitam, eles hoje são profissionais muito mais habilitados para exercer a sua função. Por quê? Porque eles fizeram um curso, né, de capacitação em tempo real e, com certeza, hoje eles têm mais capacidade de tratar um paciente, por exemplo, não precisa ser de Covid, mas hoje um paciente com insuficiência respiratória, ele vai ter um atendimento mais qualificado do que era antes da pandemia, não porque não tinha antes da pandemia, mas a pandemia trouxe outras técnicas que ajudam, né, que contribuem para a qualidade do serviço oferecido. Então, hoje, é claro, lá no hospital, a gente vê o aumento na qualidade dos serviços oferecidos, né, pelos profissionais. O hospital, igual a gente fala, assumiu o desafio da questão do CTI, mas nós conseguimos o CTI Covid, né, mas nós conseguimos equipamentos, e os equipamentos hoje eles continuam sendo utilizados para atendimento aos pacientes. Então, o parque tecnológico nosso hoje é muito, mas muito melhor e totalmente adequado para a nossa realidade de complexidade, né? Que hoje o nosso hospital é um hospital de média complexidade. Então, nós temos
todos os equipamentos necessários. Diferente de qualquer hospital da região, por exemplo, né, nós temos, o Hospital de Turmalina é o único hospital que tem um tomógrafo instalado dentro do próprio hospital. Isso trouxe um benefício durante a pandemia, porque enquanto outros hospitais tinham que deslocar o paciente do hospital para uma clínica fora do hospital ou para uma outra cidade para fazer uma tomografia, nós aqui em Turmalina, no CTI Covid, o paciente ele andava em torno de 30 metros dentro da própria instituição e a tomografia era realizada lá dentro do próprio hospital. Então trouxe toda uma tecnologia para a gente estar buscando, né, a melhoria na qualidade. Ok. Douglas, você como diretor administrativo do hospital, como foi aí conviver com esse período de pandemia, tendo em vista que alguns medicamentos tiveram um aumento assim enorme? Eu não sei nem se teria uma classificação para falar quando algo ultrapassa 100% de aumento, mas foi gigante. O que você poderia colocar para a gente a respeito desse período aí que você enfrentou? Ailton e aqueles que nos ouvem, foi um período de amadurecimento dentro da linha de frente, sabe? Eu cito sempre, quando eu tenho a oportunidade, que logo quando tudo começou, não me lembro como se fosse hoje, óbvio, não é crítica, é nível de amadurecimento mesmo, mas tivemos colaboradores, inclusive, que literalmente deixaram o hospital por receio, e a gente tinha que respeitar isso naquele momento. Obviamente, a gente foi construindo relações, a gente foi esclarecendo, era algo totalmente novo e que mudou a vida de todos nós. No caso do Hospital São Vicente não foi diferente, sabe? O Anderson já citou esse exemplo. Hoje a nossa capacidade de resposta assistencial, ela cresceu de forma substancial. Os nossos profissionais estão muito melhor preparados para situações de força maior, casos mais críticos, não só em conhecimento técnico, mas em estrutura, da qual nós, através de planejamento, de luta, a gente conseguiu. O que a gente percebe na prática, Ailton, se a gente avaliar um hospital de 50 e poucos leitos como o nosso, se comparado a tantos outros hospitais co-irmãos que nós temos, a gente percebe que muitos deles se limitaram a fazer o básico. E talvez seja esse um dos grandes desafios que a gente tem, querer propor mais. Se a gente, nós poderíamos ter ficado na zona de conforto, a gente poderia não ter proposto nem apresentado o interesse em relação a ter os termos CTI aqui. Mas Turmalina é feita de pessoas que têm uma ousadia diferente. Se a gente avaliar vários tipos de segmentos comerciais, inclusive, a gente percebe que Turmalina, diante do tamanho que nós temos, a gente dá uma resposta muito satisfatória, uma rede de hotelaria, rede de restaurante, enfim, outros segmentos que, até o próprio bar de bairro, como nós dissemos, né? E no hospital não é diferente. O fato é que o turmalinense também ele cobra bastante. E isso também nos motiva, porque nós queremos estar nos desafiando o tempo todo. Então, ou seja, a Turmalina hoje, através do hospital, ele tem uma estrutura física, recursos tecnológicos e equipe que, graças a Deus, a gente não tem inveja de ninguém, sabe? No sentido positivo. Graças a Deus, a equipe está preparada para dar resposta a muitas questões que antes, realmente, nós nem sonhávamos e nem pensávamos em ter. Eu vou citar um exemplo do Zé Geraldo, que, antes de tudo, tinha uma formação específica para CTI, mas nunca tinha lidado com isso na prática. Agora, você lidar com aquilo naquele momento onde tudo era interrogação, realmente faz o ser humano amadurecer muito. Então, assim, queríamos não ter passado, mas entendemos que demos a nossa resposta em relação a tudo que vivemos, sabe? Então, o Hospital de Turmalina, nesse sentido, merece seu reconhecimento também, sabe? A gente conseguiu ajudar e contribuir nesse sentido. Se não fôssemos nosso território, mais uma vez, estaria desguarnecido, enquanto outras micros migraram para cá, como está aqui Carbonita, Itamarandiba, nós conseguimos dar resposta aos turmalinenses e à região dentro de um município de um porte de apenas 20 mil habitantes, se comparado a tantos outros que não ousaram sequer pensar nisso. E qual foi a ginástica aí para lidar com esses aumentos nos preços do medicamento? Então, Ailton, vida não tem preço, mas tem custo. A gente sempre fala isso, sabe? Então, assim, essa é uma missão que a conferência define pra gente. Se tiver um paciente no hospital agora, precisando de um medicamento que custa 10 mil reais e aquilo for representar a vida dele, se a gente tiver a mínima possibilidade, a gente vai investir. Só que, naturalmente, a gente busca a parceria, o apoio daqueles que, de alguma forma, estão junto conosco. Nesse caso específico, já em nível de agradecimento também, não poderia deixar de dizer, nós temos uma relação muito saudável com o Poder Público Municipal,
Nesse caso, eu estendo agradecimento ao prefeito Zilmar e ao vice-prefeito Arley, que tem um contrato conosco também de prestação de serviço e tem cumprido rigorosamente em dia. Essa também é uma das questões que favorece esse tipo de situação. Nós buscamos apoios na rede privada, tivemos bancos, comércios, e que eu prefiro não citar o nome, porque com certeza vou esquecer alguns. Tivemos apoio da comunidade também, no sentido de, mesmo diante de tantos aumentos e a vida das pessoas ficar tão difícil e insegura, ainda assim as pessoas continuam investindo no hospital. A gente volta e meia, a gente faz alguma campanha, seja de leite, seja de café, seja de insumos, seja de oração. Isso é muito importante para a gente. Psicologicamente, trabalhar na saúde tem um peso significativo, então a gente recebe e acolhe todas as orações que a gente recebe. Então, assim, a gente conta com muitas parcerias externas também, sabe? Naturalmente, tem aqueles que vão questionar, que vão duvidar, mas eu prefiro me apoiar naqueles que acreditam no nosso trabalho e nos dê a chance também de errar para que a gente possa consertar e progredir. Esse é uma motivação que a gente tem, sabe? Aqueles que querem que a gente continue dando resposta, que nos incentive, que invista, mas também cobre. Esse tem o nosso respeito. Aqueles que criticam, naturalmente, a gente acolhe, mas a gente tem que saber dosar essas críticas para a gente não nos deixar ficar na mesmice de oferecer o básico. Senão nós não estaríamos falando aqui hoje de cirurgia de joelho, de outras que a gente está discutindo internamente, de especialidades que a gente nem pensava em discutir, mas já estamos negociando, vai ser em outro momento. Ou seja, se a gente se limitar a ouvir só as críticas, e assim é a vida, a gente não avança nunca. Então a gente está muito feliz com o que a gente tem passado e a intenção é que a gente continue dando resposta satisfatória ao que nós temos, sem deixar de vista os objetivos, que é voltar a ser micro-regional, porque entendemos que nós merecemos. Como antes eu disse, os números não enganam. Já tentaram distorcê-los, mas eles não enganam. Ok, nós estamos recebendo aqui na .com Música e Notícia o presidente da Conferência São Vicente de Paulo, acompanhado do diretor administrativo do Hospital São Vicente de Turmalina. Recentemente, agora, durante a semana, Anderson, aconteceu aí um manifesto das enfermeiras, das técnicas de enfermagens, a respeito desse aumento que foi sancionado pelo presidente, desse piso, né, que foi sancionado aí pelo presidente em agosto. Logo depois veio o ministro do Supremo e baixou uma liminar, suspendendo esse aumento por 60 dias. Eu gostaria de saber em que pé que isso está, como é que é a posição do hospital diante desse aumento no piso de salário dos enfermeiros. Bem, Ailton, em relação a esse assunto, que é um assunto muito importante, que muito nos interessa, quando eu disse, né, que a pandemia trouxe dificuldades, mas trouxe oportunidades, eu digo que o piso salarial, piso nacional, né, da enfermagem, dos técnicos, enfermeiros, auxiliares e parteiros, é uma oportunidade que surgiu, porque, de fato, essa categoria está sendo reconhecida pelos infinitos, né, que eu digo, porque vai continuar, trabalhos que a enfermagem ela presta, né, aos pacientes. E eu posso falar, né, porque nós presenciamos, durante a pandemia, por exemplo, que nenhum, né, dos funcionários, aqueles que estão lá com a gente hoje, eles declinaram quando eles tinham que decidir entre a dúvida da doença e o paciente que estava precisando do auxílio. Eles atenderam o paciente, né? Então a gente via que nós sempre tivemos, né, discussões com a enfermagem e às vezes a gente conversava sobre não existir o piso quando a gente ia negociar um salário. Mas o que também me motiva e o que me deixa de consciência tranquila quando a gente fala da questão da consciência é que nós conseguimos nos organizar de um certo tempo para cá em que não existia o piso nacional, mas nós conseguimos cumprir todos os acordos coletivos que era feito através dos sindicatos dos enfermeiros, né, dos técnicos de enfermagem. Então, assim, não existia um piso, mas o valor que o sindicato definia que o hospital tinha que pagar, de um tempo para cá, nós conseguimos e estamos, né, pagando o piso definido pelo sindicato. Com a aprovação do piso nacional da enfermagem, e isso nós já fizemos reuniões com os funcionários, né, e eles já demonstraram para a gente que entendem a realidade, porque foi votada a lei, mas sem indicar a fonte. Infelizmente, o Hospital Filantrópico ele não tem hoje o recurso necessário para poder cumprir o piso. Inclusive, encaminhamos um ofício já para os órgãos que nos contratam, como, por exemplo, o próprio município, o Estado, a União,
e o próprio Estado, porque o contrato do SUS nosso é feito com o Estado, através do Estado. Nós até já encaminhamos um ofício para o Estado solicitando a fonte, e o Estado nos respondeu dizendo que estavam aguardando um parecer da União para poder nos responder. Então, o que esse ofício, eu e o Douglas, quando estávamos analisando, qual a definição que nós vimos naquela frase? É que o Estado reconhece que há a responsabilidade do Estado para o pagamento, mas que ele também não sabe como vai fazê-lo, porque ele também não recebeu o recurso por parte da União. Então, esse ofício, inclusive, nós guardamos esse ofício com muito carinho, né, porque ele é um documento importantíssimo quando o Estado diz que reconhece que, que ele tem responsabilidade sobre o pagamento dos técnicos enfermeiros, né, da categoria, vamos chamar assim. Então, eu queria, né, dizer que a todos os técnicos, enfermeiros, todos os membros dessa categoria, seja do hospital, de Turmalina e de qualquer local do mundo, né, que a .com está no mundo inteiro, sim, que nos ouve nesse momento, dizer que a diretoria da Conferência de São Vicente de Paulo, todos os membros e a diretoria administrativa do hospital, né, posso falar aqui pelo Douglas, pelo diretor clínico, diretor técnico, os médicos e toda a equipe, nós somos totalmente a favor do piso nacional da categoria da enfermagem. É claro que a gente, nesse momento, preocupa com a questão da fonte, porque nós não temos como pagar, mas saibam que nós estamos juntos, inclusive teve uma manifestação, o Douglas ele participou representando o hospital, eu não pude participar, infelizmente, eu queria estar presente lá junto com eles, mas eu não pude participar, porque eu tinha uma viagem marcada para Belo Horizonte, né, para discutir um projeto também de avançar na questão das cirurgias eletivas para a população, né, através do hospital, então eu tinha que estar em Belo Horizonte. Mas se eu estivesse aqui em Turmalina, tenho certeza que eu estaria junto com toda a categoria naquela manifestação que eles tiveram. Então, nós somos totalmente a favor e nós estamos juntos, né? A gente até sempre usa essa frase, juntos somos mais fortes. E saibam que nós não podemos nos dividir, estarmos sempre juntos, porque nós poderemos conquistar tudo o que for legal, né? E que for de direito, né? Que nós estaremos do lado deles. E o que me motiva também é que, quando eu disse que a pandemia trouxe oportunidades, nós estamos falando hoje do piso da enfermagem, mas só que eu queria dizer também a todos os outros colaboradores do hospital que todos eles também merecem uma melhoria na sua questão salarial. Infelizmente, a instituição não tem a condição financeira hoje de dar essa melhoria, mas quem sabe também o próprio piso da enfermagem possa ser o primeiro passo para nós trabalharmos com o piso do faxineiro, o piso da cozinheira, o piso do funcionário do laboratório, o piso da recepção, o piso da farmácia, o piso do raio-x, que inclusive já existe, né? Então, assim, saibam que nós gostaríamos de melhorar para todos, né? Infelizmente, a instituição, por ser uma instituição filantrópica, não tem a condição financeira, mas existindo, nós estamos totalmente a favor desse pleito que está sendo defendido, né? Está sendo buscado por todos. Alguma coisa a acrescentar nas palavras do Anderson, Douglas, a respeito desse assunto? Como o Anderson disse, nós participamos do momento especial lá com os técnicos, os enfermeiros, enfim, que é a categoria, né? Tanto do hospital como do município. E é justamente isso, Ailton, nós acreditamos na valorização profissional, nós acompanhamos a luta dessa categoria. A gente costuma citar a pandemia, mas essa luta vem de anos, né? E esse piso ele vem tentando ser aprovado em uma luta constante. Então, aqui o nosso apoio público, mais uma vez, em relação à categoria, nós estamos na expectativa, particularmente, eu não tenho dúvida que o piso será aprovado e o recurso será disponibilizado para que a gente possa assim cumprir. O Anderson foi muito feliz na fala dele, quando ele fala que esse será um marco histórico, sabe? Quando se passar anos, talvez a gente nem vai estar aqui, no sentido de falar que quem passou pela pandemia, né? Existem outros momentos históricos que já se foram e quem estava lá sabe como foi. Então nós seremos pessoas que poderíamos dizer como é que foi passar pela pandemia. Então ela deixará marcos, inclusive esse.
E juntamente com esse marco, que é a aprovação do piso da enfermagem, nós entendemos que já temos inclusive acompanhado, esse papel é mais meu, é técnico, né? E eu passo para a conferência, já há discussões que através deste piso outras questões venham como melhoria, como inclusive a bendita e abençoada tabela de procedimento do SUS, que não sofre reajuste há quase 15 anos. Ou seja, há uma expectativa de que essa discussão ela traga outras que historicamente ficaram adormecidas e que volta e meia batem a porta, porque os custos sempre aumentam. Então é parabenizar a mesma categoria e no que depende de nós a gente vai estar com eles no sentido de celebrar esse momento especial que estão vivendo. Douglas e Anderson e Douglas, obrigado pela participação aqui na programação da .com Música e Notícia. Vou deixar o espaço aí para suas considerações finais. Já vou começar com você, Douglas. Sua mensagem final aí para os ouvintes, funcionários do hospital, enfim, para as pessoas que nos acompanham nesse momento. Primeiramente, meu agradecimento. O espaço ele é curto, mas teremos outras oportunidades. Ailton, queria agradecer aos meus colegas de hospital. São eles que estão no dia a dia, na caminhada, na batalha, na luta. E a gente não tem adormecido no sentido de prestar o cuidado, o carinho com as pessoas que lá chegam. Então, meu respeito em relação a cada colaborador do Hospital São Vicente. Já fiz o agradecimento inicial ao prefeito Zilmar e o Arlen, extensivo à Câmara de Vereadores. A gente tem uma relação saudável também, no sentido de tentar sempre melhorar. Discutimos frequentemente situações em relação à saúde, o hospital está no meio delas. Agradecer a Conferência de São Paulo em nome do Anderson pelo apoio, no sentido de estar sempre discutindo conosco em alto nível as questões que definem o futuro do hospital, inclusive essa, que na nossa percepção administrativa foi uma decisão assertiva, porque naquele momento nós poderíamos nos limitar a dizer, vamos fazer o básico, e o Anderson, juntamente com a conferência, decidiram, não, nós vamos continuar entregando à Turmalina Região o que nós sempre entregamos, e inclusive vamos entregar um pouco mais, para que na reclassificação, e essa é a nossa expectativa, os números sejam reconhecidos como não foram em outro momento. Quero fechar aqui com um ponto especial, Ailton, em relação ao horário de visitas. Nós estamos aí numa discussão interna em relação ao horário de visitas, né? Nós sabemos que a pandemia trouxe, infelizmente, algumas questões que tem que preservar ao máximo os pacientes que estão no hospital, né? Já é um ambiente de cuidados especiais. Então, a partir de outubro, data a ser definida ainda, a expectativa é que nas primeiras semanas a gente vai ter o retorno do horário de visitas, 4 horas diárias, para que as pessoas possam visitar seus familiares, seus entes e assim por diante. Obviamente, as regras serão muito bem esclarecidas, porque ainda estamos em processo aí de alguns ajustes, mas em breve a gente vai encaminhar para você e outros campos e mídias sociais para que a população também possa usufruir desse espaço que infelizmente a pandemia cerceou. No mais, fica à disposição de vocês para outras oportunidades. Meu agradecimento, mandar um beijo e um abraço especial para minha esposa e meus filhinhos, e que Deus continue a nos abençoar. Forte abraço à população de Turmalinense, e que aqueles que queiram conhecer um pouco mais do dia a dia, fechando aqui no hospital, faça contato conosco. Às vezes tem curiosidade, alguma dúvida, as obras e estruturas que a gente fez lá internamente, às vezes a pessoa não conhece, e aí eu tô já ia esquecendo aqui, esse ponto eu não posso deixar de passar, sabe? Nós fizemos um projeto piloto para que todas as gestantes de Turmalina, no período da gestação, conheçam o Hospital São Vicente. É um projeto que tem dado muito certo. A gente iniciou pelo Nova Turmalina, né? Recebemos então de 50 gestantes no hospital. Nesse momento, elas são recebidas por um médico ginecologista, enfermeira obstétrica, e nesse momento também eles conhecem as novas ambiências que foram totalmente reformadas, seja as do SUS e seja as particulares. A nossa intenção é que as gestantes, nós possamos desconstruir algumas coisas que às vezes fala-se, mas nem na prática é diferente. Então, assim, tem sido um projeto muito exitoso. A você, gestante, que ainda não foi, chegará a sua vez, faça contato conosco. O seu PSF é quem vai organizar essa questão, e a nossa intenção é que nós possamos fortalecer mais um importante serviço no Hospital São Vicente, que é a nossa maternidade. Deus abençoe a todos vocês. Tá aí, Douglas. Agora, as considerações finais do Anderson. Bem, aí eu primeiramente, né, gostaria de agradecer mais uma vez a .com pelo espaço, dizer que todas as oportunidades nós estaremos sempre à disposição. Também gostaria de dizer, quando a gente fala da questão das cirurgias, estamos avançando, e o Douglas apresentou alguns números aqui, dizer que os números que o Douglas apresentou são de cirurgias eletivas pelo SUS que nós temos realizado no hospital.
mas nós temos que dizer que nós temos todo o serviço de urgência e emergência realizado 100%. Então, hoje, além das cirurgias gerais de urgência e emergência, além das cirurgias de ginecologia e obstetrícia de urgência e emergência, nós também realizamos as cirurgias de ortopedia de urgência e emergência. Nós continuamos atendendo toda a micro-região de saúde, né? Então, com esses números aqui, nós estamos falando só dos pacientes eletivos. Quando o Douglas apresentou 233 cirurgias de janeiro até agosto, ele está falando apenas das cirurgias eletivas pelo SUS. Então, nós temos ainda as cirurgias de urgência e emergência pelo SUS e temos também as cirurgias eletivas particulares. E eu gostaria de falar aqui específico da cirurgia de catarata, que é um serviço que o Hospital de Turmalina já realiza há mais de 2 anos, através de uma parceria com a empresa que chama LifeMed, lá de Governador Valadares. Eles têm uma equipe de cirurgiões oftalmologistas que operam no Brasil inteiro. Então, eles contratam o hospital, o hospital faz a captação dos pacientes e eles realizam as cirurgias no hospital. É uma parceria que está dando muito, mas muito certo, graças a Deus. Primeiramente, pela qualidade do serviço que é prestado pelos cirurgiões. E depois disso, o valor que nós estamos conseguindo operar. Então, enquanto nós vemos que aqui na região mais próximo que eu avaliei foi Capelinha, enquanto eles cobram um valor X pela cirurgia, aqui em Turmalina nós conseguimos fazer essa cirurgia por menos da metade do valor que ela é feita em outro hospital. Então a gente chama de um preço popular mesmo. E o que a gente tem percebido é que todo mês nós estamos conseguindo aumentar o número de pacientes. Nós operávamos média de 15 pacientes por mês, né? E esse mês, como foi sexta-feira agora, dia 23 de setembro, nós operamos 29 pacientes de catarata e pterígio lá no hospital. Então, isso é muito gratificante, né? Isso nos dá muita honra de estarmos lá no hospital fazendo parte dessa história, porque a gente sabe que isso é qualidade de vida para as pessoas. A gente sabe que eles estão tendo uma qualidade melhor e isso nos motiva a continuar. Então, nós falamos aqui das cirurgias eletivas do SUS, falamos das cirurgias de urgência e emergência e temos também as cirurgias de catarata e pterígio que nós estamos conseguindo operar por um preço muito, mas muito popular, né? E as pessoas estão vendo isso, vendo o resultado e estão procurando o hospital todos os dias. Podemos falar também, né, das melhorias que tivemos lá, que as dependências que o CTI Covid nos deixou, a gente hoje consegue manter para o pós-operatório desses pacientes que nós temos feito as cirurgias lá, além de termos montado lá nesse espaço leitos semi-intensivos, onde os pacientes eles aguardam com maior qualidade a vaga de um CTI geral ser liberada em um hospital como Diamantina ou Belo Horizonte. Os apartamentos, como o Douglas já falou, foram todos reformados, né? A gente até convida as pessoas que quiserem conhecer apartamentos totalmente adequados, né? Com ar-condicionado, TV, Sky, internet exclusiva para aquele apartamento, frigobar, o piso todo reformado, camas todas reformadas. Então, hoje, a gente consegue dar uma qualidade e quando eu digo apartamento, os leitos do SUS também foram reformados, dentro da total qualidade que os pacientes merecem. Finalizando aqui, eu gostaria de fazer também alguns agradecimentos, né? Agradecer aqui a parceria que nós temos com a Prefeitura Municipal de Turmalina, agradecer através do prefeito Zilmar e do vice, o Arlen, né? Dizer que nós confiamos no trabalho de vocês, né? O secretário de Saúde, Marco Túlio, dizer que nós estamos fazendo... E esse sucesso que o hospital está tendo também é parte das parcerias que nós realizamos. E saibam que a Prefeitura de Turmalina ela é uma parceira nesse sentido. Tanto a atual administração quanto a anterior, mas eu gostaria de frisar a atual administração através do Zilmar, né, e o Arley, que são pessoas excelentes, muito bacanas, muito abertos, né? Diplomatas mesmo, no sentido de cuidar das pessoas. Agradecer, né, a todos os deputados que têm colocado emendas no hospital. Isso é fundamental para a gente comprar medicamentos, equipamentos, reformas.
tudo ajuda. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Não vou usar nomes, né, para não correr o risco de cometer algum crime eleitoral que possa vir a prejudicar os candidatos, mas agradecer a todos os deputados que têm colocado recursos lá no hospital, né, agradecer que a Câmara Municipal, que também é uma grande parceira nossa, né, e através do TUR, né, que é o vereador, que ele tem disponibilizado emendas impositivas dele para o hospital, né, agradecer a ele por essa disponibilidade de emendas para o hospital, além de outras representatividades, e todos os vereadores que, sempre que a gente precisa, eles estão sempre nos ajudando. Agradecer a todos os funcionários, né, por estarem sempre lá no trabalho, né, do dia a dia, agradecer a eles por confiar em nós, né, porque principalmente eu e o Douglas, que cuidamos principalmente da parte administrativa do hospital, às vezes a gente tem que dizer mais nãos do que sims, né, no caso dos colaboradores, né, porque, como o Douglas falou, às vezes a urgência é salvar uma vida e a urgência será essa, né? Nós prezamos pela vida, pela qualidade de vida, mas agora, graças a Deus, com o piso nacional, por exemplo, no caso da enfermagem, eu também confio que vai ser aprovado, que a fonte vai ser definida. Eu vejo que agora eles próprios também terão mais qualidade, né? Porque eu até vou parafrasear a Ana Paula Cordeiro, que na manifestação ela disse: nós cuidamos dos outros, mas nós também precisamos de cuidado, né? Isso eu achei muito interessante, a fala dela. E a gente sabe que o cuidar, infelizmente, passa pela parte financeira, né? Então, quando a gente levanta de casa, levanta da cama sabendo que as nossas contas estão em dia, isso motiva. Não vamos ser hipócritas aqui de dizer que não, né? Então isso nos motiva, e sem contar que, além disso, é o merecimento mesmo dele pelos trabalhos prestados. Então, agradecer a todos os funcionários do hospital, né, que diuturnamente estão lá firmes, né, a equipe médica, todos os que fazem com que o Hospital de Turmalina seja a cada dia um hospital de excelência. E a população também gostaria, né, de fazer os agradecimentos também por confiar em nós, agradecer a você que chega lá no hospital e entende que a demora do médico por atender é porque ele está fazendo algo de mais urgente, não deixando de olhar as pessoas que estão precisando do atendimento naquele momento. Mas também, como somos uma empresa que é gerida por pessoas, por seres humanos, nós também estamos sujeitos a falhas. Então, nesse momento aqui, em nome da conferência, de todo o hospital, a gente também pede desculpas a toda a população pelas falhas, mas lembrem que nós, se falhamos, não é na intenção de falhar, né? Devido a situações que acontecem, mas estamos sempre lá de portas abertas, estamos sempre querendo melhorar, e se Deus quiser nós vamos melhorar. Nós estamos sempre, a cada dia os números do hospital têm melhorado, né? Mas estamos buscando sermos melhores ainda, mas contando com a compreensão de todos. No mais, um grande abraço, dizer que o hospital continua de portas abertas lá, e em outra oportunidade, né, nós estaremos presentes aqui para falarmos de outras novidades, e nós temos muitas novidades para divulgar aí para a população, e na medida que elas forem acontecendo, pode ter certeza que nós estaremos repassando a todos os que utilizam o Hospital São Vicente de Turmalina, né, através da Conferência de São Vicente de Paulo de Turmalina. Grande abraço.